São mais de 10 anos sem levantar uma taça, 15 anos sem comemorar um título de relevância. Mas é incrível a cara de pau da gestão do Vasco de achar que o clube tá com moral pra escolher campeonato pra jogar. Tava tudo sob controle. Esse era o último duelo fora de casa antes da Copa, onde uma vitória garantiria o time nas oitavas da Sul-Americana, podendo descartar o jogo da próxima semana em São Januário. Estádio esse que receberá as 3 próximas partidas do clube. Então eu me pergunto, que planejamento é esse que entrega uma partida dessa para um adversário fraco, fraquíssimo como esse Olímpia e opta por jogar 2 jogos a mais lá em julho contra adversários que são melhores que nós atualmente? Isso se jogarmos, né? Porque no fim da partida fica evidente que o Vasco tá fazendo de tudo, absolutamente tudo para deixar a Sul-Americana o mais rápido possível. Mas quem são vocês para tirar esse direito do torcedor? Quem são vocês para mentirem pro vascaíno semana sim e na outra também? Porque primeiro o irresponsável do Renato Gaúcho vem e diz que Sul-Americana não é prioridade. Ok, na situação em que estávamos ninguém questionou isso. Porém, depois de 2 vergonhas nas primeiras rodadas, onde conseguiram ser humilhados contra o Audax dentro de São Januário, tiveram a cara de pau de botar 6 titulares em campo para vencer o Olímpia. Porque aquele 3-0, depois da vergonha contra o Corinthians, que tinha 1 a menos, e antes do clássico contra o Flamengo, iria amansar o torcedor. E deu certo. Idiotas como somos, fomos lá empurrar o time contra o rival e o empate veio no sufoco. Porém, vocês nunca quiseram a Sul-Americana e usam dela por conveniência. Mas ainda tem a coragem de cobrar um ingresso caríssimo do seu torcedor e fazer postzinho convidando a todos que só apanham e serão humilhados novamente amanhã quando chegar ao trabalho. Cobram valores altos para ir ver esse time vergonhoso jogar. Time esse que Renato Gaúcho tem muita responsabilidade também. Repito, o que eu venho dizendo desde o início do trabalho dele. Enquanto o Renato trouxer resultados pro Vasco, eu não tô nem aí com o jeito que será. Mas quando o time não conseguir os pontos, eu vou fazer questão de cobrar. Porque a maioria das derrotas e dos pontos perdidos que temos tem a ver com o plantel que temos disponível, mas a responsabilidade tá toda nas costas do Renato. Por que ele não levou o time titular nessa noite para ao menos ter opções no banco? O Bragantino tá escalado com seus melhores jogadores agora para decidir a vaga na Sul-Americana. Porque tem ambição, enquanto nós nos tornamos um clube medíocre que só briga para não cair. Sendo que essa não deveria ser a nossa realidade pelos investimentos que fizeram. 100 milhões nessa temporada. Mas Renato e seu discurso fazem tudo parecer pior do que já é. Menospreza o time o tempo inteiro em entrevistas, expõe seus atletas e subestima as únicas possibilidades de felicidade que temos na temporada, além de financeira também de um time que está em recuperação judicial. Derrota pro Corinthians com 1 a mais em campo, humilhados contra o Internacional. Uma derrota para esse time ruim do Olímpia. O jogo de ida tinha deixado claro o nível desse adversário, mas eles entenderam desde o início o que tinham que fazer para nos vencer. Foram 45 cruzamentos no total, que todo mundo consegue ver que esse time é uma bagunça. Nossa defesa é uma vergonha, mas você tem culpa nisso também, tá, Renato? Porque o futebol te entrega tudo e você ignora. É fácil enxergar os problemas. Expôs 2 meninos nas laterais nessa noite, ao invés de jogar com 3 zagueiros como já fez na Sul-Americana, e seria melhor. Mandou a campo um Tietê e David que simbolizam 2 a menos no time faz tempo. E mesmo assim, a sua comissão manteve os 2 até sofrer gol. Quando sofremos o segundo, levar o terceiro já não fazia mais sentido algum, não fazia diferença. Mas mesmo assim, o time de Renato Gaúcho não passava do meio de campo, porque é um bando de frouxos, covardes que não sabem ler o jogo. Lucas Freitas tomou um grito na orelha depois de perder a bola aérea no primeiro gol e ficou sentado no chão apenas escutando o adversário. Ninguém vibra. A displicência nos gols perdidos se repetem a cada jogo. E tudo que vemos é o treinador apenas culpabilizando os atletas e insistindo nos mesmos inúteis para entrar em campo. Por que o Tietê ainda veste a nossa camisa? Acham que o clube tá vivendo um grande perigo na Série A e são humilhados num jogo patético no sábado onde dizem que é a prioridade. Assim como na Copa do Brasil, onde quase sofreram uma virada pro Paysandu, que está na Série C. Isso acontece porque Renato não consegue fazer nada com o que tem e a gestão tem o pior planejamento que eu já vi em um clube de Série A. Tinha uma vaga nas mãos e 2 datas livres lá na frente para pensar a competição de outra forma. Agora são obrigados a vencer os 2 duelos do Brasileirão na próxima semana para não entrar na Copa do Mundo em crise. Eu nunca vi tanta falta de inteligência em um grupo como vemos no Vasco. Por isso eu torço dia e noite por essa vinda da SAF. Para não ver nunca mais muitos desses que estão no Vasco agora e que ainda tentam dar um jeito de permanecer, achando que fazem muito pelo clube, mantendo o Vasco na mediocridade que nos tornamos.